Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática da Unidade FCCN. Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje connosco temos a Ana Afonso, especialista em gestão de ciência na área da computação avançada. A Ana, para além de minha colega, é também amiga e por isso é um privilégio para mim hoje estar aqui com a Ana. Ana, muito obrigada por teres aceitado o meu convite. Muito obrigada pelo convite. Ana, estás aqui principalmente porque Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és, foi um nome que saiu dessa tua cabeça genial e criativa. O que te inspirou a criar o nome Diz-me a tua palavra passe, ou Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és, e se acreditas que as palavras passe revelam realmente algo sobre uma pessoa? Então, queres a gênese, não é? Queres a gênese do nome? Eu creio que o nome nasceu num daqueles momentos de instinto de marketeer, porque eu trabalhei na área de marketing antes, durante alguns anos, quase 20 ou talvez mais de 20, e foi tempo suficiente para perceber que um bom nome tem que provocar curiosidade, criar ligação e, se possível, arrancar um sorriso. Então o objetivo foi esse, era brincar com a ideia de que as nossas passwords, apesar de serem secretas, dizem de facto algo sobre nós. E depois era a ironia, não sei se perceberam, mas é irónico. É irónico, é a ironia, especialmente num podcast sobre cibersegurança. O primeiro conselho que tu tens é, obviamente, não partilhares a password com ninguém. E justamente por isso achei que o nome poderia funcionar, porque chama a atenção, porque joga com a contradição, porque abre o espaço para conversas sérias num tom mais leve e mais próximo. Lembro-me de haver um brainstorming e não haver resultados sonantes, e a minha abordagem foi tentar pensar do lado do ouvinte e subverter a expectativa. E também deixar um alerta subtil que, na verdade, deves fazer o oposto. Mesmo num podcast supostamente confiável, não revelares a tua password. Ana, e acreditas que as palavras passe revelam realmente algo sobre uma pessoa? Por acaso sim, eu acredito. Já tocámos um pouco neste assunto, mas como as palavras são secretas, acabamos por nunca saber se estamos a lidar com aquela pessoa que escolhe para a proteção do seu mundo online uma forma mais emocional ou afetiva. São aquelas que põem o nome do cão, o nome do gato, as datas de aniversários da família. Ou então se estamos a lidar com alguém que no fundo é mais negligente, que usa passwords como QWERTY ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou então se é irónica ou usa humor com passwords tipo esta password é super secreta, 1, 2, 3. Ou se escolhem proteger-se na língua materna, ou se escolhem outras línguas para a sua password. Depois há aquelas, ou então são aquelas com um nível elevado de vigilância com a privacidade e que usam gestores de palavras passe ou então que usam palavras super aleatórias e frases super aleatórias. Ou seja, acho que sim. Acho que podíamos saber muito sobre uma pessoa só pela password e não, mesmo ainda daquela fase, lhe dizia escolher os dados todos. Apesar de ter feito esta pergunta, a verdade é que eu nunca tinha pensado nisso. A sério? A sério. Mas eu também não sou criativa como tu, Ana, já te disse. Eu acho que sim, que aquilo que tu escolhes para proteger o teu mundo digital tem que dizer algo sobre ti. Ana, e embora não seja da área da cibersegurança, de que forma é que o teu trabalho em tecnologia e investigação influenciou a tua percepção da segurança digital? Eu cheguei a roçar a cibersegurança quando fiz a gestão de um Special Interest Group, portanto um grupo de interesse no projeto GEAN, Sim. Focado em segurança da informação. Mas de facto eu não sou da área da cibersegurança, mas sempre trabalhei na área da tecnologia e ao longo destes anos e agora na gestão de ciência e investigação tem ajudado a ajudar-me a ganhar crescente consciência sobre a importância da segurança digital, principalmente quando lidamos com dados sensíveis e projetos colaborativos ou sistemas complexos. Percebemos que a segurança acaba por não ser um detalhe, mas sim é algo absolutamente essencial.
Este percurso e a proximidade constante da tecnologia ajudou-me a prestar mais atenção a coisas como as passwords serem mais robustas, os acessos serem controlados, haver boas práticas no armazenamento de dados. No fundo, a cibersegurança passa a fazer parte do dia-a-dia, não só do meu, como deve fazer a parte do dia de toda a gente, e principalmente dos que se muniem da tecnologia para levar a cabo o seu trabalho. Mesmo sem ser o meu foco principal, a cibersegurança está cada vez mais num plano próximo, e o que vou fazendo é ter cuidados que, felizmente, começam a ser cada vez mais intuitivos. E se tivesse a oportunidade de trabalhar na área da cibersegurança, aceitavas? Sim. Felizmente, acho que é uma área muito interessante e vamos aprendendo sempre cada vez mais com a experiência, e sim, não diria que não, claro que não. E alguma vez assististe ou testemunhaste um incidente de cibersegurança que tenha mudado a tua forma de pensar sobre a segurança online? É sim, basta estarmos atentos. Esse tipo de acontecimentos acontecem todos os dias, não é? Eu, no meu caso, posso partilhar alguns microacidentes que eu vivo todos os dias, microacidentes de cibersegurança. Eu devo ter um nome muito comum, e então eu recebo N e-mails no meu e-mail pessoal que não são para mim. E a verdade é que não sei se é o meu nome que é demasiado comum, mas a verdade é que muitas vezes recebo informação muito sensível de pessoas que não sou eu. E se houvesse má intenção, muitas vezes poderia ser informação que podia ser usada de forma muito prejudicial para os reais destinatários. Obviamente que isso faz-nos pensar, e faz-me pensar, que a segurança online não passa apenas pelos meus cuidados, mas também por sensibilizar todos a estarem alerta sobre o que enviam, para quem enviam, e se o real destinatário é mesmo aquele que estão a usar. E com a tua experiência em marketing e comunicação, como é que podemos tornar a sensibilização para a cibersegurança mais cativante e acessível a um público mais vasto? Mais uma vez, a minha experiência diz-me novamente que a chave nisto tudo está em descomplicar. Apesar de ser um assunto sério, não deixa de o ser. Se queremos chegar às pessoas, eu acho que devemos tratar a cibersegurança como algo que não é um bicho-papão técnico, e tentar cativar as pessoas através de histórias. No fundo, o marketing é um bocado isso, é contar histórias. Uma vez mais, a experiência diz-me que há um enorme potencial em usar narrativas mais visuais, principalmente para chegar a públicos como crianças e idosos, que eu creio que são aqueles que neste mundo acabam por ser mais vulneráveis no ciberespaço. Por exemplo, imagina uma campanha chamada Os Super-Heróis Digitais, onde cada personagem representa uma boa prática. Tens o Capitão Password, ou a Firewall Ninja. E pronto, depois crias uma narrativa à volta destes personagens, episódios curtos, que é o que funciona agora. Sim. E com exemplos de situações ciberperigosas, e no dia-a-dia a melhor forma de as resolver. Algo simples, fácil de entender e fácil de partilhar. A ideia é, em vez de assustar ou passar a ideia de que é tudo muito complicado, passar por ensinar, começando com leveza, e deixarmos as pessoas sempre curiosas por saber mais. Na verdade, eu acho que a segurança digital, apesar de não ser um assunto que pode ser pesado, não tem que ser complicado, não tem que ser chato, só precisa de ser bem contado. Maravilha, Ana. Se calhar ainda vamos aproveitar essas tuas ideias. Olha, por acaso lembrei-me de outra. No tal projeto internacional com a GEAN, eu lembro-me que houve uma campanha relacionada com segurança da informação, e às vezes são coisas simples, e nesta campanha tínhamos um merchandising associado que era um batom do Cieiro. Um batom do Cieiro, sim. E o slogan da campanha era algo como: a tua password é como o teu batom, não o deves partilhar. E pronto, depois dávamos os batons às pessoas e, de facto, na melhor das hipóteses, não partilhas o batom, mas... Sim. Vamos aproveitar as tuas ideias, sabes isso, Ana? Estás aqui, claro que sim. Mas vamos aproveitá-las. Muitas pessoas continuam a usar palavras-passe
fracas ou a cair em esquemas fraudulentos, como bem sabes. Porquê é que achas que os conselhos sobre cibersegurança são tão difíceis de seguir pelo público em geral? O ser humano, é o ser humano. Faz parte, acho que faz parte da condição humana deixarmos que só acontece aos outros. Uma das razões principais que muitos conselhos de cibersegurança parecem sempre distantes da realidade das pessoas é achar que só acontece aos outros. Eu procuro cada vez mais usar palavras-passe complexas, aquela coisa da autenticação multifator. Sim. Desconfiar de links, mas eu percebo que, para quem não tem tanto contacto, tudo isto parece muita teoria e que no dia a dia as pessoas querem simplicidade e coisas fáceis e rápidas. Depois há uma certa fadiga digital, talvez, também. Estamos constantemente a ser bombardeados com avisos e regras e isso gera resistências e desvalorizações. Depois é a comunicação mais adaptada, que já falámos. O explicar o porquê por trás dos conselhos, em vez de só impor que tens que fazer isto, tens que fazer isto. Porquê? Sim. Porquê é que eu tenho que fazer isto? E se mostrarmos também que a cibersegurança não protege só dados, também protege memórias, protege dinheiro, protege até a reputação de alguém, talvez a mensagem comece a passar de uma forma mais humana e mais eficaz. Sim, mas hoje em dia já há muita informação sobre tudo, não é? Mesmo de esquemas fraudulentos, tudo, e eu às vezes pergunto-me como é que as pessoas continuam a cometer os mesmos erros. Sem dúvida. O teu trabalho atual envolve supercomputação e inteligência artificial. Consideras que estas áreas estão a moldar o futuro da cibersegurança? E sim, de que forma é que achas que estão a fazê-lo? Eu acho que sim, que sim. A cibersegurança está a tornar-se uma corrida entre os algoritmos cada vez mais sofisticados. E a supercomputação é um motor, quer queiramos que não, para alimentar esta corrida, de uma forma que humanamente não era possível. Quem domina estas tecnologias da supercomputação vai ter uma vantagem decisiva, tanto na proteção de infraestruturas críticas como na salvaguarda desta soberania digital. Curiosamente, no nosso último encontro de computação avançada, convidámos uma empresa da Covilhã, até posso dizer que foi a Deep Neuronic, ex-alunos da UBI, da Universidade da Beira Interior, e eles desenvolvem modelos de proteção através de inteligência artificial e machine learning e utilizando os dispositivos de videovigilância já existentes, instalados. Uhum. Eles geraram uma forma de detectar padrões anómalos, como bagagens abandonadas, falhas na utilização de capacetes, a orientação de grandes massas com a detecção de filas. Sim. E isto é já uma utilização muito concreta da inteligência artificial no mundo real. Em relação ao resto, ao mundo digital, os supercomputadores permitem analisar grandes quantidades de dados em rede, não é? E logo por isso podem também monitorizar eventos de segurança em tempo real, tornando possível respostas quase imediatas e prontas. Também há o reverso da medalha, não é? Que é o próprio atacante. O próprio atacante, sim. Poder também munir-se desta tecnologia e criar, malware adaptativo e phishings personalizados, ou automatização na busca de vulnerabilidades, que lhes poupa também muito tempo, não é? Porque Sim. é uma rapidez supersónica. Mas depois também na parte da defesa, da simulação, a supercomputação vai permitir criar simulações de mesmo complexas de ataques cibernéticos e testar as soluções e testar os cenários de defesa. Ou mesmo na criação de sistemas baseados na inteligência artificial para automatizar decisões de mitigação, como isolar dispositivos comprometidos ou automatismos de reconfigurações automáticas nas firewalls, assim que haja uma detecção de ameaça. Há todo um mundo de possibilidades para estas novas tecnologias poderem ser muito úteis a moldar o futuro da tecnologia e mesmo da cibersegurança. Ana, eu fico assim parada a ouvir-te. É muito, muito bom. Todos nós deixamos uma pegada digital. Como é que geres pessoalmente a tua presença e privacidade online no mundo hiperconectado de hoje, não é? Porque estamos sempre conectados de alguma forma. Pois, com o tempo,
aprendemos muitas coisas, não é? E aprendi também a tornar-me mais consciente da minha pegada digital, da minha e daqueles por quem sou responsável. Com o tempo deixei de publicar tanto coisas por impulso. Também começamos a conhecer melhor as plataformas e a perceber o que é que queremos delas. Já penso mais no que é que partilho e com quem. Como referi, tenho cuidado com as passwords, uso várias diferentes. Autenticação multifator. Sempre tento manter o mínimo de informação pessoal visível online. Penso regularmente na arrumação digital, não ignoro os e-mails dos security checks das plataformas e de vez em quando vou rever as minhas parametrizações de segurança. Acho que isto são assim, pequenas coisas que vamos fazendo regularmente, não tem que ser todos os dias, de todo. Mas no fundo é isso, é ir aprendendo a proteger a própria privacidade e pensar que não é só uma questão técnica, que é uma escolha diária sobre o que é que queremos deixar como rastro. Sim. E se tivesses de definir a tua identidade digital em 3 palavras, quais é que seriam? Acho que vou pelos 3 Cs. Curiosa, consciente e cautelosa. Queres saber porquê? Quero. Então, vais-me dizer. A primeira, curiosa, porque gosto sempre de explorar novas ferramentas e plataformas, né? Estou sempre em aprendizagem, a experimentar, a tentar acompanhar. Isto com a idade às vezes é mais difícil. Mas ajuda também ter gente jovem por perto para nos... Eu sou super jovem, mas os meus filhos... Ainda mais jovens que tu, sim. Ainda mais jovens do que eu. Consciente porque sei cada vez mais que tudo o que fazemos online deixa um rasto e que isso exige responsabilidade e ownership por aquilo que escolhemos partilhar e expor. E por fim era cautelosa porque aprendi que proteger a identidade digital não é de todo paranoia, é bom senso. É mesmo. Ana, se pudesses lançar um desafio divertido e inesperado relacionado com a cibersegurança ao público do podcast, qual é que seria? Curioso, porque na altura que pensaste em fazer o podcast e que pensámos depois também no tipo de ações que íamos fazer para divulgar, houve uma altura que tinha pensado numa campanha, que até a ideia era... Sim, Ana, desculpa interromper-te, para quem nos está a ouvir, que na altura em que o podcast foi criado, tu estavas na equipa de marketing, exatamente. Por isso é que acompanhaste exatamente. Todo o processo de criação do podcast. Desculpa ter-te interrompido. Faz mal, é útil. Portanto, na altura tinha chegado a pensar numa campanha que era para ser lançada num dos dias que são normalmente efemérides relacionadas com estas coisas. Há um dia que é o dia da internet mais segura, então a ideia era lançar um desafio, e acho que era isto, se calhar ainda pegámos isto para o serviço de CSERT, e era divulgar uma password, que era as Password Confessions, portanto, hashtag, uma password não, era uma hashtag Password Confessions, uma vez que já quase ninguém consegue usar as suas primeiras passwords. Lembras-te quando começaste a usar as primeiras passwords? Aquelas, pronto, quando todos éramos mais inocentes digitais. As plataformas agora exigem, e bem, passwords mais complexas, com caracteres estranhos, e as primeiras passwords que eu lembro-me de ter usado antes disto tudo se complicar e de termos que pensar mais nestas coisas, eu acho que essas passwords só por si contam histórias também. Sim. Então basicamente era criar uma reflexão online sobre o passado e o presente e gerar discussão sobre a evolução dos cuidados que temos vindo a ter até agora e levar as pessoas a revisitar essas primeiras palavras, passos das suas vidas quando eram inocentes mais digitalmente e menos preocupados menos ciber preocupados no fundo. Pronto, Ana, mais uma ideia. Eventualmente. É uma ideia muito boa. Ana, e agora eu gostava que partilhasses connosco qual é a tua password. Pensas que eu vou cair nessa? Mas diz-me a tua password e dir-te quem és, não é? A minha password, eu gosto muito de ti, Filipa. 345. 345. É muito bom, muito bom. Ana, muito obrigada por ter estado aqui hoje connosco. Que boa conversa. Obrigada. Obrigada, Ana.
O podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és voltará em breve para falarmos sobre cibersegurança. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.